Tá em breve. Será que já tá gravando? Então, vamos lá. Vou colocar aqui. Bom, deformação volumétrica, então, é algo muito análogo à deformação linear, ou deformação longitudinal, que a gente usa mais o nome. Bom, certinho? Alguma dúvida nesse slide? Não. Ok, então tá bom. Vamos para o próximo slide. Bom, e aí, como é que a gente faz para calcular a deformação volumétrica? Para calcular, é só somar algebricamente as deformações longitudinais ao longo dos eixos, só isso. Bom, eu resolvi não deduzir essa equação, porque a dedução é bastante extensa. Então, eu já estou apresentando ela. Olha só que coisa interessante. A deformação volumétrica é só somar a deformação ao longo de x, somar com a deformação ao longo de y e somar com a deformação ao longo de z. Só isso. A soma das três deformações dá a deformação volumétrica. E como é que a gente calcula as deformações longitudinais, né, ou lineares? Pela lei generalizada de Hooke, está aqui embaixinho, que vocês já sabem. Então, tendo as tensões, tendo o módulo de Young e o coeficiente de Poisson, se calcula εx, εy, εz, soma todas elas, você tem a deformação volumétrica. Muito fácil de ser feito. Alguma dúvida aqui? Deixa eu ver se tem alguma perguntinha. Não. Não, tá bom. Certinho? Entenderam? Vou passar para o próximo slide. Tá? Vocês entenderam que eu estou apresentando a equaçãozinha sem deduzir, né? Porque a dedução é bastante extensa e não vale a pena apresentar. Professor, esses slides estarão disponíveis para nós, não sabe? Sim, terminando essa aula eu já coloco. É que não deu tempo foi tudo hoje, foi tão corrido. Eu fiz os slides e não deu tempo de colocar esses slides, mas eu vou pôr. Ainda não está. Eu vou desligar o meu aparelho de som aqui, que está dando interferência. Peraí. Estão me ouvindo? Sim. Alguém fala alguma coisa para eu saber se tem som? Tem som. Som. Ih, acho que ele não está ouvindo nada, pessoal. Tá ouvindo nós, senhor? Alô? Alguém poderia falar alguma coisa para eu saber se tem som? Professor? Tá ouvindo aí agora? Tá ouvindo, professor? No QAP aí, professor? Alô, som. Alô, som.
Alguém cantou uma musiquinha aí. Certinho? Aí, sereia, canta alguma coisa aí, sereia. Minha Vou pequena tentar religar Eva! de novo meu aparelho, peraí. Eva! Eu me ir pro banheiro, sereia. Você vai fazer na cárcere. Ah, Que isso, o cara não é nem engenheiro, o cara é um cantor de mão cheia. É um cagador de mão cheia. É, galera, melhor nós dormir. acho que agora. Tá ouvindo aí? Professor, Melhorou alguma coisa? Vocês estão me escutando? Nós estamos te escutando, Diacho. professor. o senhor tá nos escutando? Eu acho que não. Ok. Tá, só que eu não consigo escutar vocês. Alguém poderia falar alguma coisa? Alguma coisa. Professor! Alguma coisa. Professor! Olha as mensagens, professor. Poxa vida. Ferrei tudo aqui, peraí. Calma aí, senhor, devagar. Vai dar tudo certo. Chama a TI. Tentem falar agora de novo, desculpa. Professor! Alô, o som. Eu liguei, ainda não deu som. Pessoal, ele falou quando que é para encerrar a sétima lista? Alguém sabe, por favor? Eu vou finalizar a apresentação e vou ligar de novo. Ó, eu vou finalizar e vou mandar outro link para vocês, tá bom? Meu som acabou. Estão me vendo? Sim, professor, o senhor tá ouvindo? Ah, agora eu tô ouvindo, inclusive tô ouvindo bem. Agora eu vou colocar a transparência de novo. Pronto. E aí, viram a transparência? Ele tá abrindo aqui, professor. Tá, então tá bom. Então, olha só, voltando à questão, tá bom? Então, em princípio, é só pegar
aquelas equações de Hooke, da generalização de Hooke, e aí você... Professor, a maioria do pessoal ainda não voltou não, tá? Só tem só 6 aí, só. Ah, então, peraí. Mas só tinha 6 mesmo, não tinha muita gente. Não, tinha mais gente, tava faltando Sereia, faltando Marcelo, faltando Paulo. Tá bom, deixa eu ver. Aqui, ó. Vou mandar para vocês, então. Que complicação. Tô mandando novamente. Tá bom? Acabei de enviar. Ah, Adrianinho. E aí, Adriano? Borges. Isso. Então, voltamos à nossa transparência. Ô, professor, só uma dúvida. A quinta e a sexta lista é para postar quando? Na mesma data? Vocês fizeram a terceira e a quarta, né? A quinta e a sexta. Bom, agora, em princípio, pode ser em qualquer data, até dia 30, porque amanhã já está... A escola já está em recesso. E daí o senhor vai só visualizar só depois do dia 30, né? Eu só posso abrir a SAV depois do dia 30. Entenderam? Beleza. Então, vocês vão ter aí um mês para fazer a 5, a 6 e a 7. Então daí posta as 3 junto. Hã? Posta as 3 junto. Isso. E não se esqueçam de colaborar no fórum, né? O fórum ainda está pobre de pessoas participando. Bom, mas vamos para as transparências. A gente já está na transparência 4. Entender esse conceito? Ou seja, para ter a deformação volumétrica, é só somar as deformações ao longo de X, ao longo de Y e ao longo de Z. Certinho? Ó, vamos fazer um exemplo numérico. Tá vendo? Eu peguei o exercício 1 da lista 4. O exercício 1 falava assim: as tensões de um ponto são mostradas abaixo. Se o material for grafite, cujo módulo de Young é esse, e o coeficiente de Poisson é esse, calcular a deformação volumétrica. Na lista 4, vocês calcularam as deformações lineares. Ó, εx é menos 0,0142, a deformação em Y é menos 0,0311 e a deformação em Z é 0,0243. Esses resultados aqui, vocês fizeram e enviaram para mim. Então, está aqui o cubo, ele está sob tensão triaxial, duas tensões são de compressão e uma é de
tração. Tá bom? Vamos interpretar o que vocês fizeram a semana passada. Ó, ao longo de X, o material encolhe um pouco. Porque a deformação em X é negativa. Ao longo de Y, o material encolhe um pouco. Tá vendo? A deformação ao longo de Y é negativa. Mas ao longo de Z, que seria essa daqui, o material aumenta um pouco. Ou seja, o material variou de volume. Qual foi a deformação dele? Usando a regrinha que eu ensinei no slide passado, a deformação volumétrica seria a soma das deformações lineares. Então, eu tenho aqui, ó, menos 0,0142 mais menos 0,0311 mais 0,0243. Resultado, a deformação volumétrica deu menos 0,021. Simples assim. É claro que nesse caso, vocês já haviam calculado as deformações. Não precisou usar as equações da generalização da lei de Newton. Tá? Olha só, como tem no resultado final um sinal de menos, significa que esse cubo aqui encolheu o volume diminuiu. Difícil? Não. Ah, então tá bom. Então tá bom. Olha só, vamos pegar ainda o exercício 4. Só que agora eu quero o quanto variou, ó, o quanto variou o volume. Aí eu vou pegar aquela segunda equaçãozinha. A variação de volume é igual a deformação volumétrica vezes o volume inicial. Nesse caso, eu modifiquei um pouquinho, né? O exercício 4. Né? Vamos supor que o volume do cubo era 1000 milímetros cúbicos. Então, usando essa equação, fica a deformação é menos 0,021 vezes 1000 milímetros cúbicos. Resultado, a deformação do volume deu menos 21 milímetros cúbicos. Certinho? Ó, o elemento estrutural encolheu 21 milímetros cúbicos. A deformação era 0,021 e a variação no volume, menos 21 milímetros cúbicos. Alguma dúvida aqui? Vou passar para frente. Pode ir? Então tá aqui. Então vamos resumir os nossos resultados, tá bom? Ó, dadas tensões normais ao longo dos eixos coordenados, a gente pode calcular as deformações longitudinais. Isso aqui a gente calcula pela lei generalizada de Hooke. Com εx, εy e εz, somando eles, tem a deformação longitudinal. E se quiser saber o quanto variou o volume, é só pegar a deformação volumétrica e multiplicar pelo volume inicial. Não é difícil, né? O que está aqui vocês já aprenderam, aula passada. Por hora, tem apenas essas duas equações que representam um acréscimo, onde eu sou capaz de calcular a deformação volumétrica e o quanto variou o volume. Alguma dúvida?
O pessoal está me ouvindo? Positivo. Estamos te ouvindo. Sim, professor. Alguma dúvida nesse slide? Não, professor. Ah, então tá bom. Aluno bom é isso. Ó, vou passar para o próximo. Mas, professor, não tem um jeito mais fácil? A lei generalizada de Hooke dá muito trabalho. Até tem. Bom, ó. Essa equaçãozinha aqui que vocês estão vendo é uma equação um pouquinho mais prática. Por quê? Vocês não precisam usar as equações generalizadas de Hooke. Com essa equaçãozinha aqui, você já pode introduzir em sigma x a tensão em x, em sigma y a tensão em y, e em sigma z a tensão em z. Essa equação que eu estou mostrando... O que foi? Pode falar. Nada não, professor. Então tá, vou continuar. Ó, essa equação que eu estou mostrando para vocês, ela também é o resultado de uma dedução um pouquinho extensa. Então, eu também não coloquei para vocês. As deduções que eu não estou colocando, elas estão no texto, né? Nos textos que eu enviei. Então, por hora, a gente está analisando o resultado final. Essa equaçãozinha, então, vem de uma dedução. A dedução é um pouco extensa, mas ela é super prática. Ela é muito prática, tá? Você consegue calcular a deformação volumétrica sabendo o coeficiente de Poisson, o módulo de Young e as tensões ao longo dos 3 eixos. Certinho? No uso dessas equações, dessa equação aqui, não pode esquecer os sinais das tensões, tá bom? Se for tração, sinal positivo. Se for compressão, sinal negativo. Tá bom? Alguma dúvida aqui? Tranquilo. Então, tá bom. Vamos para a próxima. Ó, vou dar um exemplo. Ainda peguei o exercício 1 da lista 4. Bom? Mesmo material, ó. Módulo de Young 5,6 gigapascais. Mesmo módulo, mesmo coeficiente Poisson, só que agora eu quero calcular a deformação volumétrica. Tá bom? Naquele exercício, sigma x era menos 105 megapascais. A tensão em Y, menos 182 megapascais. E a tensão em Z, 70 megapascais. Veja que a tensão em Z é de tração, a tensão em Y, compressão, e a tensão em X, compressão. Vamos pegar a equaçãozinha que eu ensinei agora. Vai ficar 1 menos 2 vezes o coeficiente de Poisson. Isso aqui dividido pelo módulo de Young, vezes, ó, a tensão em X, tem que ter o sinal dela, mais a tensão em Y, tem que ter o sinal dela, mais a tensão em Z, que nesse caso é positivo. Fazendo essa continha, o resultado deu o mesmo valor. A deformação volumétrica é menos 0,021. Ou seja, para calcular a deformação volumétrica, não tem muito segredo. Tá bom? Ó, você pode usar essa equaçãozinha, por exemplo, se você já tem as deformações. Se você já tem as deformações, é muito mais fácil. Tá bom? Se você não tem as deformações longitudinais, você pode calcular pela lei generalizada de Hooke, que vocês já sabem que dá um trampinho, dá um certo trampo. Para calcular a mesma coisa,
vocês podem usar essa equação que eu acabei de passar. Nessa equação, você tem aqui o coeficiente de Poisson, o módulo de Young, e dentro desse parênteses tem as tensões ao longo de X, ao longo de Y e ao longo de Z. Certinho? Alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida aí, pessoal? Não, senhor. Então, tá bom. Se tiver, fala e eu paro a transparência e explico. Tá bom? Então, vamos em frente. Tá? Olha só. As equações abaixo são válidas tanto para tensão triaxial quanto para biaxial. Então, aqui, ó, nas figurinhas embaixo, ó, temos tensão triaxial, 3 tensões. Aqui, tensão biaxial com 2. Bom? Nós temos termos em X, Y, Z, em ambas as equações. Caso não tenha alguma tensão, faz a respectiva tensão igual a 0. Certinho? Por exemplo, nesse caso aqui, acho que era a tensão em X, eu acho. Se não tem essa tensão, faz sigma X igual a 0. O resultado vai dar o mesmo. Bom? Olha o texto aqui, ó. Basta fazer a tensão que está faltando como igual a 0. Como vocês já faziam na lista de exercícios sobre generalização da lei de Hooke. Certinho? Então, olha, vamos resumir. Aqui a gente tem as equações da generalização da lei de Hooke. Aqui a gente tem a definição de deformação volumétrica. Se a deformação volumétrica é dada por isso, então a variação no volume vai ser a deformação volumétrica vezes o volume. E a deformação volumétrica eu também posso calcular, seja por essa equação, seja por essa daqui. Tudo bem? Deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta. Ninguém? Então tá. Posso passar para o próximo slide? Pode. Então tá bom. Pessoal, agora eu vou falar de um outro tópico chamado tensão hidrostática. Eu vou dar um tempinho para vocês, que eu preciso tomar uma água. Eu acho que eu vou aproveitar o sistema que eu deixei aberto. Cadê? E vou enviar para vocês esse slide pelo e-mail. Deixa eu ver aqui. Isso, está aberto. Então eu vou mandar o e-mail para vocês. O professor, Ah, eu perdi, eu acho que na hora que você falou sobre isso, eu não sei se o senhor já chegou a comentar, mas como que ficou lá a decisão sobre as notas das atividades que o senhor tinha mandado no e-mail? tá, deixa eu enviar só o... Tá aqui, ó. Deixa eu só enviar o... Aula de dilatação. Abrir. Então tá aqui. Bom. Tá aqui. Quem é que perguntou?
João. João Sereia. Ô, João, inicialmente são 4 listas, não são? Sim? Sim. Cada uma valendo meio ponto. Certo? Certo. É o seguinte, João. No sistema, no início do ano, eu não coloquei avaliação de meio ponto. Eu não coloquei. Eu coloquei primeira aula invertida de 1 ponto, segunda aula invertida de 1 ponto, terceira aula invertida de 1 ponto, primeiro experimento de 1 ponto, segundo experimento de 1 ponto. Eu só coloquei a avaliação de 1 ponto. Mas as listas valem meio. Então, vai ficar assim, a primeira e a segunda lista vão entrar na avaliação primeira aula invertida. Meio ponto mais 1 ponto dá quanto? 1 ponto. Tá entendendo? Sim, sim. Aí, a avaliação chamada de segunda aula invertida, ela tem 1 ponto. Ela vai ser composta da lista 3 e 4. Meio ponto mais meio ponto, 1 ponto. Beleza, beleza. Aí, a terceira, quarta, quinta, a sétima lista vai ser diferente. A sétima lista, que é sobre relação entre o módulo de Young e coeficiente de Poisson e módulo de elasticidade transversal, essa sétima lista vai valer 1 ponto. E ela vai entrar na avaliação terceira aula invertida. Entendi. Essa sétima lista, eu enviei por e-mail e tem ela na SAV, na pasta listas de exercício. Uhum. E lá já tem as informações de quando o senhor quer que entregue, todas essas informações. Não, vai entregar tudo o mês que vem, até dia 30. Ah, tudo bem, então. Beleza. Porque as duas primeiras listas, né, seriam até hoje, né, até dia 31. Aí, as 3 últimas caiu no período de férias. Concorda comigo? Sim, concordo. Inclusive, as 2 primeiras eu já até enviei. Isso. No período de férias, vocês têm acesso à SAV, mas eu não tenho. Entendi, professor. Aí você vai deixar para a gente entregar depois. Aí vocês vão entregar até dia 30. Dia 1 de abril? Março, abril, maio. Dia 1 de abril eu vou abrir o sistema, tem que estar tudo lá, hein? Porque aí eu vou baixar tudo e corrigir. Aí, conforme as dúvidas, a gente pode entrar em contato pelo e-mail com o professor. Então, durante as férias, eu não vou poder entrar no sistema. E, caso alguém tenha o meu e-mail, a pessoa pode até mandar o e-mail, mas a escola não gosta muito, não. Vou explicar por quê. O professor, em princípio, ele não pode, como é férias, né, por questões trabalhistas, ele não pode entrar no sistema. Ah, eu entendo, professor. É que os outros professores chegou a comentar alguma coisa assim, tipo, se tivesse algum tipo de dúvida, podia mandar por e-mail, mas eu entendo. Poder pode, só não pode abusar muito, tá entendendo? Entendi. Poder pode. A gente com certeza não vai entrar no sistema. Caso algum aluno... Então, até a 4ª lista é até amanhã, né? No caso, dia 1º de abril. E a 7ª lista... Até hoje. Isso. Até hoje. Já entreguei, já, só para confirmação. Aí, a 7ª lista é até dia 30 de abril. A 5ª, a 6ª e a 7ª é até 30 de abril. Ah, valeu, senhor. Desculpa, eu não tinha entendido. Obrigado, viu? Não tem problema. Pessoal, enquanto vocês abrem aí o arquivo do PDF, eu vou ter que tirar uns 3 minutinhos para tomar água, pode ser? Pode ser, professor. Tá. Eu tô carregando. E aí já eu volto. Dá licencinha.
Meu amor, hoje o sol não apareceu. É o fim. É melhor o sereia ir pro banheiro também. Vai, Cassiano, cabeça de abóbora. Tá bem, sereia? Tá bem, por quê? Ô, Sereilda, você tá aí também? Oi, querida. Ô, Vai segurar! Eu tô bem, mano. Tô tomando uma local aqui, ó. Oxe, Local nem deu beer. pra mim, é minha local. Não... Ô, sereia, pra estudar, viu? Eu tô estudando. Ele deu uma pausa ali pra tomar a aguinha dele. E eu tô aqui, velho, de boa. E a Sereilda tá te enchendo as paciências aí, né? Tá nada, tá nada. Tá estudando também. Que nome tá o arquivo que ele mandou, gente? Slides da aula de hoje. Tá no e-mail. Ô, galera, qual que é a segunda lista que ele falou? Qual que é o título da lista? Aborda qual assunto? Que eu acho que eu não fiz. ô Paulo, Então, tem... mano. Você quer que mande uma foto pra você no grupo? Pode ser que eu tô acompanhando a apresentação aqui no celular e fica ruim eu ficar saindo. Ontem mesmo na aula do Otávio travou tudo, quase deu uma marretada no celular, fela da puta aqui. Não, de boa, mas é a segunda lista que você quer dele, né? Qual que é o título? Eu não sei, cara. Eu vou ter que correr atrás dessa bagaça aí pra acabar ainda hoje até as 0 horas, senão eu tô na roça. Tensões térmicas. Variação de temperatura causa tensões térmicas nos elementos estruturais. Aí tá Tá aí. aqui, aí se quiser eu mando pra você, mano. Se você puder fazer esse favor, só uma foto aí, eu já, assim que acabar essa aula aqui, eu já vou cair matando em cima disso. Não, beleza, vou mandar. Ele apresentou esse conteúdo. Ele fez na sala. Ah, beleza. É que no Vou começo mandar do ano eu foto. tava ausente aí devido às atividades do bar. Já. Não, de boa. Já vou mandar já. Beleza. Falou. Obrigado. Ok, então, transparência. Bom, agora a gente vai falar de um subitem do que a gente estava falando, que é chamada tensão hidrostática. Bom, o que é tensão hidrostática? O que é tensão hidrostática? Quando um elemento estrutural está sujeito a pressões ou tensões de mesma intensidade por todos os lados, dizemos que esse elemento está sob tensão hidrostática. Entenderam a diferença? Vou dar um exemplo. Nos exercícios anteriores que eu acabei de mostrar para vocês, as tensões em X, em Y e Z, elas não eram iguais. Certinho? Era a tensão triaxial e as intensidades não eram iguais. Caso elas sejam iguais, e além disso, sejam no sentido de compressão, esse caso especial de tensão triaxial é chamado tensão hidrostática. Ó, vou mostrar uma figura. Estão vendo a figura aqui? Esse cubo está sujeito
a 3 tensões de mesma intensidade P, ó, aqui é sigma Y, ele é igual a P, sigma Z é igual a P, e sigma X também é P. Então, dizemos que esse bloco está sob tensão hidrostática. Quando o elemento estrutural está sujeito a pressões, tensões de mesma intensidade por todos os lados, e eu acabei esquecendo de colocar aqui que essas tensões são de compressão, dizemos que esse elemento está sob tensão hidrostática. Percebam que, na figura ao lado, todos os lados do cubo estão sob a mesma pressão P. Por que esse caso é importante? Porque a pressão hidrostática ocorre em vasos de pressão. Imagina um vaso de pressão, né? Você coloca um objeto lá dentro e aí você aumenta a pressão sobre esse objeto. Tá bom? Aumentando a pressão, ele vai ficar com uma tensão de compressão sobre todos os lados, tá bom? E a mesma pressão sobre todos os lados. Então, esse caso aí de tensão hidrostática nada mais é do que um caso especial de tensão triaxial. Entenderam o conceito? Professor, isso, dois detalhes. Isso somente é em caso de compressão e por meio essa tensão, seja qual for o meio dessa tensão, fluido, por exemplo. Ou não, eu posso ter essa tensão através de pressão atmosférica? Qualquer pressão, tá bom? Desde que seja a mesma pressão por todos os lados e que seja compressão. Tá bom? Pode ser gás, pode ser líquido, e você também pode colocar esse cubo num equipamento, um equipamento todo próprio, né? Eu para ser sincero, não conheço um equipamento do gênero, mas se você aplicasse forças em todos os lados deles, em todos os lados do elemento, que gerasse a mesma tensão por todos os lados de compressão, a gente tem tensão hidrostática. Respondi a pergunta? Sim, eu fiquei em dúvida porque, mas mesmo se for no caso comprimir ar, no caso, simplesmente por um êmbolo, seria o caso, mas tranquilo, deu para entender. Certinho? Tem uma pequenina diferença entre gás e líquido, tá bom? Num tanque com gás, a pressão em qualquer ponto lá vai ser a mesma. Em cima, dentro, né? Dentro do recipiente, em cima, embaixo, dos lados, a pressão vai ser a mesma. No caso de um líquido, a pressão aumenta com a profundidade. Tá bom? A pressão aumenta com a profundidade. Então, via de regra, a pressão em cima do objeto é menor do que embaixo. Entretanto, se o objeto for pequeno, essa diferença vai ser pequena. E se o objeto tiver uma profundidade muito grande, aí a pressão é tão grande que essa pequena diferença não vai fazer, não vai ser muito significativa. Então, um objeto dentro de um vaso de pressão que contém gás, ele o objeto vai estar verdadeiramente sob tensão hidrostática. Se ele tiver num tanque, um líquido, tá bom? Aí vai ter uma pequena diferença entre a pressão embaixo e em cima. Mas você pode desprezar essa diferença se as pressões forem muito elevadas. Entendeu? Sim. E também, se você tiver um equipamento capaz de aplicar tensões por todos os lados, se essas tensões forem de compressão e tiverem a mesma intensidade, você vai ter tensão hidrostática. Certinho?
Obrigado. Vou passar o próximo slide. Tá bom? Agora tem uma pequena deduçãozinha. Tá bom? Que vocês também devem ter nos textos que eu passei. É só me acompanhar. Tá bom? Como a gente vai, vamos calcular a deformação volumétrica para o caso de tensão hidrostática, usando a teoria que a gente já conhece. Que teoria que é? É a última equação, a última equaçãozinha. Bom? Só que no lugar da tensão em X, a gente vai colocar menos P, onde P aqui representa a pressão. E o menos representa compressão. Então, σx teria o valor de menos P. Já a tensão em Y também vale menos P. E a tensão em Z também vale menos P. Lembrando, P minúsculo, aí no caso é a pressão, e o menos que foi colocado representa que essa pressão é de compressão. Ora, eu posso colocar o menos em evidência, ele vem para cá, esse menos, 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 vem para cá. Vai ficar P mais P mais P, que dá 3P. E aí, colocando 3 aqui, rearranjando, eu tenho essa equaçãozinha aqui, Essa equaçãozinha diz o seguinte: a deformação volumétrica vai ser menos 3 vezes 1 menos 2 Ni aqui é o coeficiente de Poisson, dividido pelo módulo de Young, isso tudo vezes a pressão. Então, essa equaçãozinha aqui calcula a deformação volumétrica só para o caso de tensão hidrostática. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Lembrando, então, essa equaçãozinha final, que tem a gaivotinha aqui, o tique, calcula a deformação volumétrica em função da pressão. Esse menos aqui, pessoal, não pode esquecer dele. Esse menos, que foi colocado em evidência, ele é da própria equação. E representa o fato de que, na tensão hidrostática, a deformação vai ser sempre negativa, porque na deformação hidrostática, a gente vai ver já, o elemento vai diminuir de tamanho. Certinho? Alguma dúvida? Ainda não, professor. Então, tá bom. Então, com essa equação, podemos calcular a deformação volumétrica para a tensão hidrostática. Uso essa equação aqui. Aqui, no uso dessa equação, tem algumas coisas para lembrar. Lembrando que P representa pressão. E que nesta equação, ela é sempre considerada positiva. Esse número aqui vai ser considerado positivo. Bom? A pressão é, de fato, de compressão. Mas a gente já colocou o menos em evidência. O fato da pressão hidrostática fazer encolher o elemento, está representado pelo sinal de menos na equação. Então, olha só, isso aqui vai dar sempre positivo. A pressão é sempre positiva. Então a deformação volumétrica é sempre negativa. Em termos práticos, o que isso significa? Um corpo, dentro de um vaso de pressão, vai ter as suas dimensões sempre reduzidas. Certinho? Na tensão triaxial, em que as tensões não são iguais, o volume do corpo pode tanto diminuir quanto aumentar.
Mas na tensão hidrostática, ele vai sempre diminuir, por causa desse sinal de menos aqui. Tá? Alguma dúvida aqui? Agora vamos deduzir, ó, prestem bem atenção nessa dedução. Ele é um pouquinho maiorzinha, tá? Agora vamos deduzir um efeito surpreendente da tensão hidrostática. Pergunta: o que acontece com as deformações longitudinais ao longo de cada eixo coordenado, se o corpo estiver sob tensão hidrostática? Eu quero dizer, o que acontece com esse comprimento? O que acontece com esse aqui e o que acontece com esse? Já sabemos do slide anterior que o corpo vai encolher. Mas como ele vai encolher? Né? Como vão se comportar essas dimensões aqui, ó, ao longo de x, ao longo de y e ao longo de z? Para isso, a gente tem que correr atrás das equações generalizadas de Hooke. Bom, olha só como é que a gente vai fazer. Aqui estão as equações generalizadas de Hooke. No lugar de sigma-x, sigma-y e sigma-z, as tensões, eu vou colocar menos P. Então, olha só, no lugar de sigma-x, eu vou colocar menos P. No lugar da tensão ao longo de y, menos P. E no lugar da tensão ao longo de z, eu vou colocar menos P. Daqui para cá, ó, daqui para cá, eu apenas, né, multipliquei aqui, botei aqui o sinal de menos, ó, o sinal de menos ficou em evidência, ó, menos com menos dá mais, menos com menos dá mais. E aí todas as equações eu fiz isso aqui. Certinho? Então aqui as últimas equações, tá bom? Aqui, ó, um pouco mais de álgebra. O que eu fiz? Se vocês olharem esse termo e esse termo nessas equações aqui, ó, eles são iguais. Então, isso mais isso dá 2 isso, ó. Ni-P sobre E mais Ni-P sobre E dá 2 vezes Ni-P sobre E. Então, daqui para cá, desse conjunto de equações para esse, eu só somei esses dois termos aqui, ó. Esse termo com esse termo aqui. Agora, daqui para cá, eu vou colocar menos P sobre I em evidência, porque, ó, essa equaçãozinha de cima tem dois termos. Tem esse termo e esse termo aqui, ó. Em ambos tem P sobre E. Então, eu vou colocar em evidência. Colocando P sobre E em evidência, a gente chega nesse conjunto de equações. No caso aqui, eu também coloquei o menos em evidência. Vocês fazem no caderno rapidinho. Mas olha só. Vocês conseguem ver algo inusitado nesse resultado? Olha só. Sigma x é isso aqui. A deformação em x dá isso aqui. A deformação em y, ó, dá o mesmo resultado. E a deformação em z dá o mesmo resultado. Tanto a deformação em x ela é negativa, significa que o comprimento em x diminui. A deformação em y deu negativa, significa que o comprimento em y diminui. E a deformação em z deu negativa, significa que o comprimento em z diminui. Ó, todas elas são iguais, elas são todas iguais. O que isso significa? Isso significa que as deformações longitudinais ao longo de cada eixo são todas iguais, olha só, são todas iguais. Mas o que isso significa? Se todas as deformações longitudinais são todas iguais, isso significa que, na tensão hidrostática, o objeto encolhe igualmente em todas as direções.
Então, quando eu coloco esse objeto num tanque, num vaso de pressão, todas as dimensões dele, todas as dimensões lineares, vão diminuir com a mesma deformação, com a mesma porcentagem. Então, o objeto diminui por igual. Isso não necessariamente acontece numa tensão triaxial em que as tensões são diferentes. Às vezes, um cubo sob tensão triaxial, com tensões diferentes, ele deixa de ser cubo e vira um prisma. Porque, às vezes, uma dimensão diminui, a outra aumenta, e aí deixa de ser cubo para ser um prisma. Certo? No caso da pressão hidrostática, não. Quando você coloca o objeto no vaso de pressão, ele vai encolher igualmente em todas as dimensões. Bom? É como se o objeto fosse visto por uma lente de aumento, só que ao contrário. Quando a gente vira a lente de aumento, as coisas diminuem. Olha aqui, ó. Aqui está o objeto fora do vaso de pressão. Aqui está o objeto que eu coloquei no vaso de pressão sob uma certa pressão. E aqui está o mesmo objeto quando eu aumento a pressão. O objeto diminui por igual. Certinho? Ele diminui por igual. E essa equaçãozinha aqui, né, ela calcula a deformação longitudinal em qualquer direção linear, né, em qualquer direção do objeto. Alguma dúvida aqui? Deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta. Alguém tem alguma pergunta? Posso continuar? Pode, senhor. Então, tá bom. Então, olha só. Se as deformações longitudinais são todas iguais, então, ó, εx é igual a εy, que é igual a εz. Como elas são todas iguais, não precisa do índice, eu chamo todas elas de epsilon. Como a deformação a deformação volumétrica é a soma das deformações longitudinais, eu vou ter aqui que a deformação volumétrica vai ser epsilon mais epsilon mais epsilon, o que nos leva que a deformação volumétrica é 3 vezes epsilon. Esse resultado aqui também, tem que prestar muita atenção, só vale da tensão hidrostática. Recapitulando, o que é tensão hidrostática? Um caso especial de tensão triaxial. Tá? Essa equação relaciona a deformação longitudinal de qualquer direção do objeto e sua deformação volumétrica. Alguma dúvida aqui? Vocês estão tão quietinhos hoje, a aula passada o pessoal estava com uma participação grande. Ritmo de férias. Hã? Ritmo de férias. Ah, eu sei. Você nem imagina, rapaz, esses dias o quanto eu não preparei de material. Eu dou aula a semana inteira, Agora é só descansar, senhor. Estou fazendo material direto. Mas vamos lá. Vamos terminar. Ó, vamos resumir a teoria da pressão hidrostática. Uma deformação, ó, linear, em qualquer direção, é essa equaçãozinha que eu uso. Onde esse P é a pressão. Esse menos é da equação, não pode tirar ele. Esse menos representa que a pressão vai fazer o comprimento diminuir. A deformação linear e a deformação volumétrica, ela pode ser calculada assim também, ó. A deformação volumétrica vai ser 3 vezes a linear. E a deformação volumétrica também pode ser calculada através da pressão, usando essa equaçãozinha aqui. Sempre lembrando que essas equações só valem para o caso hidrostático.
Certinho? Tudo bem até aqui? Agora tem a parte final, tá? Olha só. Lei de Hooke para o caso de tensão hidrostática. A gente também poderia ler assim. Lei de Hooke para o caso volumétrico. Bom, por quê? Ó, isso aqui eu mostrei nos slides anteriores da a deformação volumétrica em função da pressão. Eu vou fazer uma pequena modificação, tá bom? Vou passar isso aqui, o módulo de Young para cá, vou passar isso aqui para o outro lado, e essa equação que eu estou mostrando aqui se torna essa. Ó, prestem bem atenção nessa equaçãozinha. A pressão e a deformação que ocorre no volume passam a ser grandezas diretamente proporcionais. E tudo isso aqui passa a ser uma constante só, porque o módulo de Young é uma constante, o coeficiente de Poisson é uma constante, então isso aqui é uma constante. Se isso aqui é uma constante, né, a deformação volumétrica é diretamente proporcional à pressão. E aí a gente tem um resultado parecido, que a gente viu lá no início do ano. Olha só, aqui a gente tem a lei de Hooke, para o caso de tração e compressão. O que ela diz? Ela diz uma relação de causa e efeito, onde uma tensão normal gera uma deformação longitudinal. O que essa equação também nos diz? Tensão normal é diretamente proporcional à deformação longitudinal. E essa equação zona aqui, que, aliás, tá certo. E essa equação zona que a gente acabou de desenvolver também tem um aspecto parecido. Olha só. Ela também dá uma relação de causa e efeito. Uma pressão hidrostática gera uma deformação volumétrica. Igualzinho à equação de Hooke aqui de cima. Outra coisa que ela nos diz: a tensão hidrostática é diretamente proporcional à deformação volumétrica, já que esse termo aqui pode ser visto como uma constante. Então, olha só que coisa interessante. Essa lei de Hooke aqui é para tração e compressão ao longo de uma linha, ao longo das forças aplicadas. E essa equação aqui é para o caso volumétrico. Eu quero dizer, aplicando uma pressão, você tem uma deformação no corpo. Então, a gente pode interpretar isso aqui como uma lei de Hooke também, só que para o caso volumétrico. Olha só. Se eu chamar tudo isso aqui de K, essa equaçãozinha fica: pressão é igual a menos K vezes E. Ó, super parecida com a lei de Hooke. A gente diz que é a lei de Hooke para o caso volumétrico. Esse sinal de menos evidencia o fato de que a pressão, de que pressões hidrostáticas fazem o objeto encolher. Essa constante K, olha só que coisa legal. Ela é função do módulo de Young do material e do coeficiente de Poisson do material. E a gente chama ela de módulo de elasticidade volumétrico. Bom? O módulo de Young, vocês já sabem, ele também é conhecido como módulo de elasticidade longitudinal. Esse K agora, a gente chama de módulo de elasticidade volumétrico. O que ele representa? Ó, o módulo de elasticidade volumétrica é uma grandeza semelhante ao módulo de Young. Expressa o quanto é difícil ou fácil
variar o volume de um material por meio de uma pressão hidrostática. Lembrando que vai variar o volume, mas não vai variar a forma do objeto. O objeto vai continuar tendo a mesma forma, só que ele diminui de tamanho. Tá? Se vocês fizerem uma análise dimensional aqui, vocês vão ver que o módulo de elasticidade volumétrico tem a mesma unidade do módulo de Young. Eu quero dizer, se o módulo de Young é medido em Pascal, o módulo de elasticidade volumétrico também é medido em Pascal. Outra coisa é que ele é sempre positivo. Tá bom? Então, o módulo de elasticidade volumétrico passa a ser mais uma constante do material. Além do módulo de Young, do coeficiente de Poisson e do coeficiente de dilatação térmica. Bom? E aí a gente tem a bibliografia, tá? Da onde eu tirei, né, do livro. Queria saber se alguém tem alguma dúvida. O Paulo Otaviano, tem alguma dúvida, Paulo? Não, deu para entender, professor. A questão é dar uma frisada nesse conteúdo aí e praticar um pouco para fixar. Essa aula de fato é um pouquinho mais complexa, né? Mas acho que as transparências ficaram boas, ficaram numa boa sequência, tá bom? Com essa teoria mais os textos que eu passei, dá para vocês fazerem a quinta lista, que vale meio ponto, tá bom? Então, o conselho que eu dou para vocês é o seguinte: vocês têm que ler o exercício e tentar entender a situação. Ver se no exercício o caso é de tensão triaxial ou se é tensão hidroestática. E aí vocês se utilizam das equações correspondentes, tá bom? Se for triaxial ou biaxial, tem, né, um conjunto de equações para usar. Se for tensão hidrostática, tem outro conjuntinho de equações para usar. Tá? A tensão hidrostática não deixa de ser uma tensão triaxial. Não deixa. Como eu falei para vocês, a tensão hidrostática é um caso especial da tensão triaxial. Na verdade, pelas equações da triaxial, você inclusive resolve o caso hidrostático. O inverso não é verdadeiro. As equações do caso hidrostático, você não consegue aplicar num objeto com 3 tensões diferentes. Você não consegue. Mas toda a teoria de tensão triaxial, se você aplicar só ela, você resolve, inclusive, a tensão hidrostática. Por quê? Porque a tensão hidrostática é um caso especial contido na tensão triaxial. Entendeu, Paulo? Sim. Vocês estão com mais alguma dúvida? Por enquanto não, professor. Eu tenho que nem o Paulo falou lá, fazer uns exercícios de fixação e ver o que aparece de dúvida, assim. Como eu falei para vocês, o segredo é esse, tá bom? Dá para usar as equações do caso triaxial em toda a lista, tá? Mas a pessoa pode separar em duas. Ela pode usar o caso da hidrostática somente nos casos hidrostáticos. O professor, outro ponto, no caso, aquela constante K, por ser, em algumas deduções da fórmula, ela, durante esse processo, é negativa. Depois tem uma observação lá no slide que ela sempre deverá ser considerada como positivo, né? Mesmo sendo um caso de compressão. Não, veja só. Ela é sempre positiva.
Não houve nenhum momento em que ela era negativa, tá bom? O que aconteceu foi o seguinte, a pressão, eu defini ela como sendo positivo. Como ela é de pressão, como ela é de compressão, né? Coloca o menos a priori. Então, a gente escreve assim, né? Menos P. Ou seja, eu coloquei um menos em evidência. E P aí vai ficar sempre positivo. É o seguinte, fisicamente, a grandeza de pressão não tem pressão negativa. Não existe. Pressão é força sobre área. Entendeu? É força normal sobre área. É o módulo da força normal sobre área. Então, em princípio, não tem pressão negativa, né? Vai existir pressão negativa na área técnica. E aí a gente chama de pressão manométrica. Quando uma pressão é negativa, significa que a pressão está abaixo da atmosfera, da pressão atmosférica, né? Mas no nosso caso aqui, em nenhum momento, toda a dedução que foi feita, a gente já deixou explícito o menos, para que as grandezas sejam inseridas sempre positivo. Então, esse módulo de elasticidade volumétrico, ó, ele tá aqui. Tá vendo? Ó, o módulo de Young é positivo. O coeficiente de Poisson sempre é positivo e menor que meio. 2 vezes algo menor que meio é menor do que 1. 1 menos algo menor do que 1 é positivo. Então, K vai ser sempre positivo. Esse módulo de elasticidade volumétrica é sempre positivo. Tá? Isso vem do fato de que na dedução a gente deixou explícito o menos. Entendeu? Entendido. Outra coisa, nos livros sempre tem apêndices com tabelas, não tem? Concorda comigo? Normalmente as tabelas têm o módulo de Young e o coeficiente de Poisson. Dificilmente nas tabelas você vai ter o módulo de elasticidade volumétrica. Dificilmente. Porque, na verdade, você não precisa. Não se faz necessário. Por uma questão de economia, você coloca nas tabelas o módulo de Young, o coeficiente de Poisson, e conhecendo essa equaçãozinha, você usa os dois e calcula o módulo de elasticidade volumétrica. Tá bom? Então, nos handbooks, nas tabelas de materiais, via de regra, você nunca vai encontrar o K. Porque você não precisa ter o K nas tabelas. Basta lembrar que existe uma relação entre eles. Ó, o módulo de elasticidade volumétrico é função do módulo de Young e do coeficiente de Poisson. Então, nas tabelas, você só precisa desses dois valores. E se lembrar da equaçãozinha. Entendeu? Ok. Mais alguma dúvida? Quem está falando comigo? É o Paulo? É o Paulo. Isso, Paulo Octaviano. Eu não entendi uma coisa aqui. Eu coloquei para gravar, está indicando que está gravando, mas não falou para mim aonde está gravando. Provavelmente é para gravar no próprio driver, né? O professor está acessando esse aplicativo pelo Google aí, né? Lá no cantinho superior direito da tela, no menuzinho do Google, não é isso? Isso, é pelo Google. Eu acredito que por ser o Google, tanto o Chrome, ele é para salvar, eu acredito que talvez na pastinha downloads, não sei. Precisa ver, a hora que salvar, talvez ele mostre o diretório para o senhor. Eu acho que quando desligar, ele deve mostrar, porque quando eu acionei para gravar, ele não mostrou nada. Então, professor, eu acho que na hora que você pausa, ele mostra o lugar onde você quer que salve o vídeo. Ah, entendi. Pode ser no meu computador ou na nuvem. Isso aí, isso aí. Tá bom. Então, pessoal, eu tenho
uma área ai meu Deus do céu, no YouTube, tá bom? Que há tempos eu não coloco nada lá e lá só tem besteira. Quando a gente encerrar essa aula, eu vou ver o arquivo, tá bom? Vou ver onde é que ele está e vou abrir o arquivo. Se for possível colocar no YouTube, eu coloco, tá? Com certeza o tamanho deve ser grande, então eu não sei se eu consigo mandar por e-mail. Mas se eu conseguir colocar esse vídeo no YouTube, vocês vão encontrar ele lá. E aí vocês podem me encontrar por Marcelo Rodrigues, tá bom? O senhor só disponibiliza o link para nós, por favor. Então, agora eu tô até com medo de mexer muito aqui, porque eu vou ter que fechar alguma janela para poder entrar no YouTube, entendeu? Eu abri um monte de janela aqui, mas é fácil encontrar, tá bom? É Marcelo Rodrigues, eu coloquei Marcelo Rodrigues lá, tá bom? Ou então, como é que eu posso fazer? Eu tenho, alguns de vocês mandaram para mim, para o meu e-mail pessoal, do Google, do Gmail. Aí, o que eu posso fazer? Amanhã ou depois, né, eu pego o link correto, mando para um de vocês, pelo Gmail, e ele espalha para todo mundo. Pode ser assim? Pode, professor, pode. Então, tá bom. Porque teve aluno que mandou no meu e-mail pessoal, né? É o pessoal que eu digo no e-mail das caretianas. Não mandou pelo correio do sistema. Então, amanhã, se eu conseguir ver essa história do vídeo, colocar no YouTube, aí eu pego o link, mando para um desses alunos que enviaram para mim pelo Gmail, e eles espalham para vocês. Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal, dessa aula? Senhor, só uma curiosidade, não é uma dúvida, tá? Tá, pode falar. Imagine um objeto qualquer, vamos pensar aí num cubo, colocado dentro de um vaso de pressão, só que na verdade ele seria exposto a uma pressão negativa absurda. Ele poderia sofrer alguma deformação? Vai sofrer. Aí é um outro tipo de tensão, né? Eu não costumo ensinar para os alunos, mas é algo análogo, tá bom? Eu quero dizer assim, você coloca o objeto no vácuo, por exemplo, mas tem sim, tá? Esse caso que você estava se referindo existe, é um caso análogo ao caso da tensão hidrostática, só que meio invertido, tá entendendo? Ele é meio invertido, ele é simétrico, tá bom? Eu nunca costumo ensinar para os alunos, porque me toma um pouquinho de tempo, e na indústria ele é impraticável, tá bom? Ele não é impraticável. Deixa eu pegar ele aqui. Já te passo já, 379. Opa. Varia um pouquinho com o autor, né? Dependendo do autor, ele chama... Dependendo do autor, ele dá um nome diferente. Deixa eu ver o autor deixa eu ver o nome que o Heibler dá, né? Aqui, ó. Na verdade, esse caso ele nem trata. Mas esse caso existe sim. Tá bom, Paulo? Esse caso existe. Entendi. Mas eu acho que esse caso vai se sabe aonde? Para ser bastante sincero. Provavelmente na Estação Internacional. Entendi. Na Estação Espacial Internacional. Tá bom? Ok. Eu posso até ver. Eu tenho um livro onde ele descreve esse caso. Eu acho que é do Gear. Do Halliday eu estou olhando aqui, ele não trata. Mas aí eu posso fazer um PDF
e mando para você por curiosidade. Obrigado, então, senhor. Agradeço. Posso fazer isso por curiosidade. Eu acho que é muito difícil na Terra ter esse caso aí. Vou dar uma olhadinha. Tá. Agradeço. Ó, no espaço, o que você tem? Você tem um invólucro, lá fora é tudo vácuo e dentro você tem uma pressão. Então você tem digamos assim, seria uma força de dentro para fora. Concorda comigo? Diferente Sim. desse caso que é de fora para dentro. Então, sim, é um caso análogo, semelhante, bastante simétrico, que eu saiba, só que eu não aplico porque ninguém usa. Aí, aproveitando esse gancho e viajando mais ainda, por exemplo, se o cara tiver exposto lá no vácuo, a própria pressão interna do corpo dele poderia matar ele. Por isso que o pessoal usa aquela paramentação lá. Você diz aí no caso um corpo humano. Isso. E um astronauta, né? Esse caso, né, que a gente vê no cinema, da pessoa ser jogada para fora da espaçonave, ele tem, na verdade, várias dependências, tá? Quando o sol bate direto, a temperatura eleva muito. Quando está na sombra, ela cai muito. O estado líquido ou gasoso, né, o estado de um gás ou de um líquido, depende tanto da pressão quanto da temperatura. Então, às vezes, no lado escuro da Lua, a pressão pode ser 0. Mas como a temperatura é muito alta, é muito baixa, às vezes a pessoa morre lá íntegra, ela não ferve. Tá entendendo o que eu tô falando? Agora, se a pessoa estiver do lado iluminado da Lua, aí com certeza ela vai ferver. A pressão é baixa, a temperatura é elevada, com certeza o sangue dela, tudo que for meio gás contido no sangue, né? Oxigênio, gás carbônico, isso aí tudo meio que evapora, né? Vai expandir. Alguns líquidos vão evaporar, outros gases vão expandir, então a pessoa meio que dá uma explodidinha. Mas isso não é geral. Se estiver do lado escuro da Lua, a temperatura baixa. Ainda que a pressão seja muito baixa, a temperatura é baixa. Então, não necessariamente a pessoa vai explodir. Ok. Normalmente as pessoas fazem análise só pensando na pressão. Mas envolve a temperatura. Envolve se tem raio solar batendo. Ok. Aí não precisa ser de imediato, mas na próxima ocasião, se o senhor puder mandar esses PDF, eu gostaria. Eu mando, não mando. Se bobear, amanhã, como as claretianas vão entrar em férias, já diminui bastante o serviço. Tá? Porque esses dias aqui, rapaz, eu estou trabalhando mais do que na presencial. Em todas as escolas eu tenho que preparar material, enviar para a internet, dar videoconferência, preparar slides. Então, amanhã já entro em férias e metade do serviço cai. Então, se bobear amanhã mesmo, eu dou uma olhada nos livros, encontro o caso, vou até anotar teu nome, entendeu? E aí, podendo te mandar nas férias, eu mando. Se não puder nas férias, eu mando quando voltar. Sem problema. Paulo. Não é fácil ganhar 15 mil por mês, né, tio? É muito. A pessoa mega requisitada aí, né? E vocês, como é que estão se virando, gente? Como é que tá a rotina de vocês? Eu tô trabalhando normal, igual um condenado na indústria. Caroção. Passar álcool gel, hein? O patrão quer ficar cada vez mais rico e nós cada vez mais lascado.
Então, essa história toda expôs um lado complicado, né? Teve patrão aí, independentemente da ideologia, né? O patrão, teve patrão aí, até pela internet, né? Sugerindo demissão numa atitude meio velada, né? Complicado isso. Ah, lá no meu trampo, lá o pessoal não vai parar, não. Diminuiu o contingente, mas quer continuar todo o trampo. E ainda mais que a minha área é área cirúrgica, né? Área da saúde. Mesmo com as cirurgia eletiva cancelada, só mesmo trauma emergencial, mas o pessoal quer continuar na atividade. A gente está até com dificuldade de encontrar insumo disponível. Então, acho que a questão aí de manter o trabalho, ele em si não tem nada de errado, né? O que eu falei agora de pouco, acho que você entendeu, é a intenção do indivíduo sobre os menos favorecidos, está entendendo? Sim. Essa intenção é maléfica, né? Digamos assim, porque tem área que não dá para trabalhar. Ó, tem usina de cerâmica e se desliga o forno, é um puta prejuízo. Eu não sei se tem alguém na sala que é da área, mas tem muita cerâmica, professor, que tá parando Tá mesmo. parando, mas é um prejuízo do cão, às vezes pode significar falência. Mas aí é possível diminuir o contingente, é possível para uns dar férias coletivas. O chato foi de ouvir de algumas pessoas um discurso tão mesquinho que revoltou, né? Qual? O dono da van, o dono dos girafas, você entendeu? Sim, eu vi que aqueles Zé Ruela. Porque a necessidade, a gente sabe que existe. Eu tenho vários amigos que estão aí trabalhando, mas não precisa deixar claro uma intenção maléfica, não é verdade? Sim. É que eu falei para minha esposa hoje, que eu tava conversando no trabalho com um cara externo lá, tenho minhas conclusões. Sim, é uma doença que preocupa a todos, mas eu acho que vai ser o mesmo caso da H1N1, quando começou, um pouco mais forte. Muita gente vai morrer, infelizmente, mas, assim, é um caso preocupante. Sim, a gente tem que tomar os cuidados, mas não tem o que Mas, fazer. Paulo, eu fiz pós em Física Aplicada à Medicina e Biologia. Apesar de eu ser físico, eu fiz mestrado e doutorado na área. Lidei muito com médico e também com pesquisa estatística. Esse caso é bem mais complicado que o H1N1. Ele é mais, ele é mais potente do que o outro. Ele tá mutado, né? Uma taxa de mortalidade bem maior, 10 vezes maior no mínimo. Sim. Então, quando chega em casa, deixa o sapato fora, entendeu? Sim. Passa uma água sanitária na sola, né? E, bom, faz aquilo que o pessoal está pedindo. Deixa eu te falar um dado, né, que eu conheço bem, né? A influenza, a taxa de mortalidade é 2 para 1000. Nossa. 2 para 1000, contaminado, não é 1000 da população. Sim. 2 mortes para cada 1000 contaminados. O coronavírus está dando no Brasil 2,7 por 100. Nossa. Caramba. E entre os idosos está dando 1,8 por 10. Caraca. Isso significa que entre os idosos, de cada 10 que pegam, quase 2 morrem. Não é próximo de influenza, não. Não é mesmo. No mundo o índice geral estava em 2 por 100. No Brasil está dando quase 3 por 100. Nossa. Mas a gente está no início. Considere esse número estatisticamente, né? Ele ainda vai melhorar, né?
A gente não sabe se vai melhorar a qualidade dele para mais ou para menos. Mas por Isso que eu hora. ia perguntar agora. Então, não se sabe ainda. Mas o índice está 2,7, 2,8 por 100, entendeu? E a influenza é 2 por 1.000. Caramba. Então, faz direitinho a asepsia. Chegando em casa, ó, quando eu chego em casa, eu não tenho saído, né? Mas quando eu vou no supermercado, eu chego em casa, aí eu pego aquele produto lisofórmio, sabe que lisofórmio? Sim. Aí eu passo no sapato, deixo o sapato fora, passo no volante, no freio de mão, no câmbio, entendeu? Um pouquinho no... Ele é spray, eu passo na parte interna do carro, aí eu entro e vou direto tomar banho. É quase um carro estéreo. Então, aí eu tomo banho, a roupa eu coloco no cesto, já fora de casa, passo álcool gel. E o sapato fica para fora. Então, tem sido assim. Porque o caso é um pouquinho sério. Sim. Ok. Deixa eu perguntar. Mais Oi? alguma perguntinha? Mais alguma pergunta da matéria? Não. A Letícia... Letícia, acorda, Letícia. Ela tá dormindo. Bom, pessoal, se não tem ninguém com pergunta, acho que eu vou tentar desligar e ver se eu consigo... E ver se aonde vai ser gravado. Tudo bem? Tem uma Professor, quando que vai ser disponibilizado o calendário novo para nós? Eu já recebi. São 9 horas. Eu acho que eu consigo mandar para vocês. Se mandar é nós, senhor, tamo junto. Se vocês esperar um pouquinho, espera um pouquinho que eu vou entrar no portal. Espero. Deixa eu ver aqui. É que eu preciso ver minhas férias do serviço. Eu queria ver que dia que vai cair tudo certinho, provas, coisas. Tá. Só espera um pouquinho. Não, de boa. Eu vou fechar a apresentação aqui. Aqui, ó. Esse foi o calendário que eu recebi. Tá? Eu vou mandar esse calendário para vocês. Valeu, hein, senhor? Imagina. Só que vocês têm que lembrar o seguinte, eu acho que não tem diferença entre o meu e de vocês, tá? Acho que não existe calendário para professor e calendário para aluno. É os mesmos dias, acho. Só existe esse porém, tá bom? Enviar por e-mail. Calendário. É o seguinte, eu vou enviar o meu. Em princípio, eu não sei se tem diferença para aluno e professor, então vocês estão recebendo um que é de professor. Demorou. Pronto, enviei. Obrigado, professor. Já recebeu? Sim, senhor. Vou dar uma olhada agora. Sim, já chegou no e-mail meu que já também. Então tá bom. Podemos desligar? Fechou então, senhor. Podemos. Então tá bom. Deixa eu ver como é que desliga e grava. Pessoal, então, ó, se cuidem vocês, tá? Levem a sério. Eu sei que vocês precisam trabalhar aí, não dá para marcar bobeira, mas procura fazer tudinho que os médicos estão pedindo, tá bom? Vamos ver aqui. Valeu, senhor. Boa noite aí. Obrigado aí pela. Boa noite, então. O negócio é churrasco e pinga, senhor. Então.
Você sabe que ainda não apareceu no hospital nenhum bebum, né? Bebum não aparece. Eu acho que eles são imunes, eu acho que sim. Eles exalam álcool 70. Então. Fechou, então, professor. Boa noite, hein? Brigadão, viu? Boa noite para vocês também.